vai dizer bendito é o Senhor. Em outras versões vai dizer louvamos ao Senhor, a nossa rocha. Ele nos treina com as nossas mãos, treina as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. O que eu quero dizer é que os levitas, eles não estão aqui só para criar uma atmosfera, não. Eles estão aqui para batalhar. Então eu queria convidá-los para batalharem comigo nessa manhã, se ainda estiverem aí. Então, Davi, ele usava a espada quando fosse à frente do combate. Mas também ele usava a harpa, os dedos, dedilhava ali. Quando o espírito, por exemplo, se apossava do rei Saul, ele ficava lá a batalhar. Diz a palavra que dessa forma, inclusive, ele teve um lugar dentro do palácio, não é? Então eu queria que os levitas para me ajudarem a batalhar nesta manhã, porque eu acredito que Deus quer fazer uma coisa diferente neste lugar, no poderoso nome de Jesus. Eu acredito e eu creio nisso no poderoso nome de Jesus. Eu acredito na unção do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo no poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Quero agradecer ao pastor, o responsável aqui dessa casa, pastor João, nossa pastora Regina, né? Pelo facto de permitirem que eu estivesse aqui nessa manhã convosco, partilhando a palavra no poderoso nome de Jesus. Aquilo que vocês acabaram de ver, eu sou muito desqualificado, mas muito desqualificado para ser aquela pessoa que estava ali. E tudo tem acontecido por conta de obediência a Deus acima de qualquer coisa. Eu, às vezes, me pergunto, e a única resposta que eu tenho é só favor imerecido de Deus e mais nada. Favor imerecido de Deus e mais nada. Não porque estudei, não porque sou doutor, não porque, enfim, porque a misericórdia de Deus, ela me persegue. Ela não te segue, ela te persegue. É diferente seguir e perseguir. A misericórdia, ela te persegue. Por isso é que quando você e eu estávamos no pecado, a misericórdia nos perseguiu até lá e nos tirou de lá. E isso faz toda a diferença. E tem feito toda a diferença. E eu quero agradecer a vida deste casal. Por que eu quero agradecer? A primeira vez que eu subi no avião, eu era garoto, era criança. E foi num avião de carga, um cargueiro. E eu disse, uau, foi uma experiência incrível. Era jogador de futebol, escalão mais novo, e fui para a seleção sub-17 do meu país. E fizemos uma viagem. Mas quando voltamos, eu fiquei muito triste. Muito triste. Por quê? Porque eu não sabia quando mais um dia eu voltaria a subir num avião de tão pobre que eu era. Uau! Fiquei muito triste, porque eu não via meus pais a viajarem, não via ninguém viajando. A única viagem que eu tinha feito até então, na altura, era fugir uma guerra de um lado para o outro. Era a única viagem que eu tinha feito. E hoje, estando nos Estados Unidos, né, eu viajo por várias nações na graça de Deus. Mas Estados Unidos era aquele país que eu nunca sequer tinha assentado no meu coração, também não sei porquê. E eu quero agradecer isso por conta deste detalhe. A primeira vez que eu venho cá nos Estados Unidos é para subir num altar. A primeira vez
que eu venho nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu faço então, para mim, isso é uma resposta de Deus. E eu recebo um presente aqui. A minha família hoje tem dificuldade de me dar presentes. Os meus amigos hoje têm dificuldade de me dar um presente. Eu tenho uma tia que diz assim: qual o presente que nós vamos dar? Chamam-me em casa de Edu. Minha tia Milai chegou uma vez me dizer, no meu aniversário: eu não sei qual o presente que eu vou te dar, mas uma minha tia, que na graça de Deus prospera, amém? Mas teve dificuldade de dizer um presente. E as pessoas têm dificuldades. E hoje, meu amor, me perdoe, mas é o melhor presente que eu já recebi em toda a minha vida. As pessoas olham, parecem algo muito simples, mas a profundidade da resposta que eu recebi neste lugar hoje, a confirmação da parte de Deus que eu recebi hoje neste lugar, eu não tenho dúvida que eu estou numa casa onde o fogo do Espírito Santo habita. Eu estou em crer que se Deus fala comigo neste lugar, fala contigo neste lugar. Por isso, meu muito obrigado, e obrigado às pessoas que foram usadas. Não sabem o tamanho presente que me deram. Inclusive, eu já posso voltar, porque eu tenho a resposta que eu estava à procura em muitos lugares e eu não encontrava a resposta. Então, somente não se preocupe, lance todas as tuas ansiedades ao Senhor. Será que eu posso falar para alguém nesta manhã? Não viva de forma ansiosa. Não se preocupe. A renda está a vencer, não se preocupa. O câncer, deram a notícia, não se preocupe. Confie tão somente e lança esta preocupação ao Senhor, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Eu não tenho como não agradecer um amigo. Amor, esse fio aqui saiu na tua cabeça, tá bom, amor? Não tenho como não agradecer um cara chamado JP. JP, levanta, por favor. JP é conexões para muita gente. Fica de pé, JP. Para mim, JP é uma resposta de Deus para a minha vida. É assim que eu te tenho. Uma resposta de Deus para a minha vida. Estou gostando de chica. É uma resposta de Deus. E eu estou aqui hoje por conta do JP. E eu quero agradecer isso, JP. E a palavra para ti, meu amigo. Deixa Deus ser Deus. Confia no Senhor. Não se corrompa, meu irmão, por nada. Mas deixa Deus mostrar para a tua vida, para a vida da tua família, que Ele é Deus. Continua servindo as pessoas conforme você faz. Amém? Obrigado. Está acompanhada com a Karine. JP diz que a Karine comprou a casa na planta. Hoje está viajando nações. Também tem uma história de vida difícil. Karine, obrigado por estar aqui. Marjolaine trabalha conosco em Portugal. Obrigado pela presença. O Erickson trabalha conosco no Brasil, também está comigo, está ali. E é a carne da minha carne, os ossos dos meus ossos, o sangue do meu sangue. Hoje também está aqui comigo
Por favor, levanta mais uma vez para que a igreja possa saudar. Só por ela, vocês têm que me ouvir, só por ela. Ou não? Um cara como eu, vocês devem dizer, esse cara tem juízo, né? Obrigado, meu amor. Amém? Eu quero agradecer à igreja no geral, amém? Pela recepção, por tudo. Mas, meus amados, nós viemos falar dele. E é sobre ele que nós vamos falar nessa manhã. Abramos Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25, versículo 1 até o 13. Prometo não amassar-vos. Deixa eu colocar aqui o cronômetro. E também vou orar a Deus por isso, para que quando tocar a hora cronometrizada aqui, eu pare. Não confie num pregador quando diz que eu vou falar em 30 minutos e quando dizem terminando, no primeiro terminando, depois de mais uns 15 minutos vai dizer concluindo, no poderoso nome de Jesus. Coloquei aqui 30 minutos, no poderoso nome de Jesus. Eu vou orar também para Deus para nos ajudar com o tempo, amém? Assim diz a palavra do Senhor: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Digam prudentes. E 5 loucas. Eu gosto da minha versão que fala e 5 loucas. E 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falta a nós e vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Palavra do Senhor. Amém. As loucas, tomadas as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Eu venho falar 2 coisas nessa manhã para você. A primeira: não deixe o teu azeite terminar. Não deixes o teu azeite terminar. Ela mantenha a tua chama acesa. O teu azeite mantém a tua chama acesa. A segunda coisa que eu queria trabalhar contigo, refletir consigo nesta manhã é: não perca a tua chama. Vais precisar dela. A tua chama te tira o noivo, te tira o acesso ao noivo, ou a tua chama te aproxima
ao noivo. Repito, se a tua chama se apaga, ela te afasta do noivo. Mas a tua chama acesa, ela te aproxima do noivo. Então é fundamental essas duas coisas. Manter a chama acesa. E aquilo que faz com que a chama fique acesa. Duas coisas fundamentais. Amém? Vamos orar. Amado e bendito Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã pelo teu amor, pelo fôlego de vida, pela tua misericórdia, pela tua graça. Pai, fala com a tua igreja nessa manhã. O teu filho é muito desqualificado, Deus, para que abra as escrituras e comece a falar de si, Pai. Por isso eu quero te pedir, use o teu servo, por intermédio da vida do Venceslau, Pai. Permita que o teu povo possa ter uma palavra nesta manhã vinda de ti, uma resposta, uma cura, uma palavra de direcionamento. Essa é a minha oração. No poderoso nome de Jesus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Primeira coisa, primeira preocupação. Eu e você não precisamos ficar preocupados com a vinda do Cristo. Uma igreja séria, responsável, madura, um cristão de verdade, sério, responsável, maduro, comprometido, com a chama acesa, não precisa ter medo. A palavra está a dizer que o Senhor virá como ladrão. Mas eu quero dizer para essa igreja que o Senhor não virá como ladrão para a tua vida e para a minha vida. Por quê? Porque somos uma igreja que temos compromisso com Cristo. Ele virá como ladrão para aqueles que não têm compromisso com Cristo. Com aqueles que permitem que o seu fogo se apague. Você e eu, se pararmos e analisarmos essa história, nós vamos ver que as prudentes, elas não foram surpreendidas com a vinda do Mestre. Quem foi surpreendida é aquelas que não eram prudentes. Olha para quem está do teu lado, sacuda essa pessoa e diz: seja prudente. Seja prudente. Quando nós estávamos a vir, a primeira coisa que nós fizemos foi: amor, olha para o clima em Flórida. Ela olhou e a minha mala, homem, já tinha roupa organizada, mas de frio, porque primeiro fui ao Brasil. Desculpa, só tinha roupa de calor. Fui ao Brasil, t-shirt e tal. Aí ela disse para mim: vai fazer muito frio. E na mala dela já tinha casacos. Já. Mas veja que por uma questão de mudança de estação nós estamos preocupados com o que é que nós vamos usar e trocamos os nossos guarda-fatos por conta da mudança de estação. Nos preocupamos com coisas aqui na terra que vão dar melhor condição de saúde para nós, que vão nos deixar mais bem quentinhos e agasalhados. Nos preocupamos com coisas aqui na terra, com o que é que nós vamos comer, e isso não é de hoje. Já desde o tempo de Jesus, Ele vai dizer: não andeis preocupado com aquilo que vocês hão de comer, hão de vestir. Já dizia, porque já se constatava essa preocupação.
Mas a palavra não está hoje, nesta manhã, a nos exortar, a nos chamar a atenção que existe algo fundamental que você e eu devemos nos preocupar todos os dias da nossa vida. Qual é essa coisa? Manter a nossa chama acesa. Do mesmo jeito que você está preocupado com aquilo que você vai comer, do mesmo jeito que você está preocupado com a estação, meu amigo, redobre esta preocupação e preocupe-se mais em saber se o fogo está se apagando ou não. Porque aquilo que o diabo quer fazer na tua vida e na minha vida é transformar esse fogo que nos aquece em um fogo de isqueiro. É um fogo que não queima. Está a ver aquele fogo do círculo, das pessoas ficam a se passar ali no corpo, artificial. Isso é que o diabo quer transformar na tua santidade. Isso é que o diabo quer transformar na tua relação com Deus. Isso é que o diabo quer fazer. Por quê? Porque o diabo sabe que quando isso se apagar, isso vai te afastar do Senhor. Mas quando alguém tem o fogo do Espírito Santo aceso, não há fome, não há chuva, não há sol, não há falta de emprego, não há falta de documentação, não há nada que vai te impedir para que você e eu nos levantemos para continuar a caminhar. E aí onde eu percebo, para aqueles que foram martirizados por conta do Evangelho, o detalhe fundamental é que eles têm uma chama ardente em seu coração por conta desse Evangelho. E é isso que está a desaparecer nas igrejas, é isso que está a desaparecer no corpo e no seio de Cristo Jesus. Isto está desaparecendo. Por isso é que nós estamos a ouvir os escândalos que estamos a ouvir. Por isso é que estamos vendo pessoas desistindo do jeito que estão a desistir. Não é nada mais do que a falta de um coração ardendo, sedenta pela palavra de Deus. Eu não quero aqui te dizer que nós não passamos por isso. Todo mundo passa por isso. Um momento na sua caminhada com Deus, sentir que as coisas parecem que já não estão mais a fazer sentido, sentir às vezes que a coisa esfriou, que a coisa morreu, sentir às vezes desânimo. Acontece com todo mundo, mas o Senhor exalta: voltai ao primeiro amor, voltai ao primeiro amor. As loucas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Meus amados, as prudentes disseram: não. Chegou o tempo, e a palavra está dizendo que no final o amor de muitos esfriará. Quanto mais amores frios por ali, mais não nós vamos recebendo, mas não vai acontecendo. Você ouve não, 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 não. Por que tanto não? Porque já não há amor. E está a chegar esse tempo em que o amor de muitos esfriará. Nós queremos pular, gritar. Está chegando os últimos dias. Cada palavra que recebemos é o final dos tempos. E todo mundo sabe e se alegra e vai. Estamos a chegar nos finais dos tempos. A minha pergunta para você nessa manhã: qual tem sido o teu posicionamento diante deste cenário do fim dos tempos? O final dos tempos, ela está a chegar, ou ele está a chegar.
O noivo está chegando. Então, você, como fogo do Espírito Santo, você precisa entender que uma lenha só acende com a outra lenha acesa. E como é que tem sido a resposta da igreja diante desse cenário? Nós aqui como igreja, sabe, eu viajo pela Europa, vou pregando, e os pastores dizem assim: irmão Venceslau, a igreja é sazonal. Ora uns vêm, ora outros vão. Ora uns vêm, ora outros vão. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, o ID, nunca pode ser sazonal. É que nunca pode ser sazonal, nunca. E nós temos que ser tão relevantes aí onde nós vamos, onde nós moramos, ao ponto de, mesmo que alguém sair, nós teremos quem vai à busca deste que saiu. Mesmo que alguém tiver a perder-se, nós temos quem vai à busca deste que está perdido. E só vai à busca de quem está perdido quem tem a chama no coração. E esse texto é profundo para mim. Por quê? Porque elas perderam o privilégio de estar no banquete com o Mestre. Porque a chama delas, o fogo se apagou. E não sabiam da hora. Não vai ser o teu dízimo, não vai ser a contribuição que você dá na igreja, a tua oferta, não vai ser o teu título pastoral, não vai ser absolutamente nada que vai te manter próximo ao Mestre, mas sim o fogo que arde no teu coração, que está aceso no teu coração. Por isso é que nesta manhã, mais do que qualquer coisa, eu venho aqui nessa igreja para dizer assim: meus amados, assim como os discípulos, assim como o vosso pastor, assim como outros homens de Deus, muitas vezes eles também não se sentem bem. Sabe o que é andar com Jesus, comer com Jesus, rir com Jesus, brincar com Jesus, e chegar a uma altura, ficar triste, voltar num caminho onde já tinham deixado, na pesca, tristes. Mas você andou com Ele. Sabem o que é João Batista? João Batista vai dizer assim: vão ainda perguntar se era mesmo Ele quem nós estávamos à espera. Mas nós vimos que João Batista é aquele que vai apontar o caminho. É aquele que depois vai nos apresentar, vai dizer: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas chega uma altura da caminhada dele que ele está tão triste, que ele está encarcerado, que ele está na prisão, que ele manda perguntar se era mesmo ele. O que eu quero te dizer nessa manhã, igreja, é que sim, vamos sentir em algum momento o que? Desânimo. Vamos sentir sim. E que eles sentiram, sim, eles sentiram. Eu estou a falar de João Batista, não estou a falar de qualquer João, pastor João. Eu estou a falar do João, o Batista, o mensageiro, aquele que foi enviado para preparar o caminho. Aquele que lhe disseram: ele virá como uma pomba. Assim que tu vires no Jordão, é aquele. Ele sabia. Ele tinha intimidade. Ele se relacionava. Mas em algum momento da caminhada, ele também vacilou. Mas ainda assim, igreja, nós temos algo que nos mantém
firme na caminhada, firme no propósito. E este algo chama-se o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é que fará com que você vai ver que está faltando isso. Você vai se colocar no lugar de quem ajuda a fazer e não de quem reclama. Só quem efetivamente tem a sua chama acesa. Eu não estou preocupado quanto é que eu vou dar, se a liderança vai ficar ou não vai ficar, porque o meu relacionamento, o meu compromisso é com Ele. Amém? E nessa manhã, meus amados, o Senhor manda dizer para essa igreja que o diabo quer te enganar nas cinzas. O diabo quer te entreter nas cinzas. No Brasil gostam de churrasco. Eu amo churrasco, JP, aquele lá que tu faz. Mas eu gosto o churrasco do carvão. Aí quando está aceso, apaga, fica, nem é fogo, mas também não é algo que não está quente, sim ou sim, mas não queima, não coze mais nada, não serve para mais nada, serve tão somente para jogar fora, tirar daí. Mas sabe o que é que acontece? É que muitos nos últimos tempos estão a viver como cinzas. Pensam que têm fogo, mas já não é mais fogo, é cinza. E não tem como acender um novo fogo sem que primeiro se retirem aquelas cinzas. Novo fogo pressupõe nova lenha. Novo fogo pressupõe limpar aquilo tudo que já foi e ficou lá para trás. O que é que eu quero dizer isso para você? O que é que eu quero com isso dizer para você nessa manhã? É que a tua vida tem que ser uma vida de limpeza diária. Para que o fogo continue ardendo no teu coração. Todos os dias você tem que limpar o altar que é o teu coração, colocando lenha nova, tirando as cinzas. Não importa, eu já fui um grande evangelista. Não, é passado, é cinza. Amém? Eu já fiz cruzadas, eu já subi no monte, eu já louvei muito. Meus amados, é cinza. Há uma necessidade de todos os dias haver uma limpeza, um renovo. Mas uma palavra logo pela manhã. Mas uma nova oração logo pela manhã. Mas uma palavra logo pela manhã. Mas uma oração logo pela manhã. Mas um estudo da palavra logo pela manhã. Mas um louvor logo pela manhã. Mas uma pregação em cada manhã. Porque aquilo que passou, passou. E hoje é o dia que fez o Senhor. Por isso, alegrai-vos nesse dia. Alegrai-vos nesse dia. E não fiquemos presos na cinza do passado. 7 minutos. Não vai estar no muito eu falar. Estará se você vai colocar em prática aquilo que está sendo dito aqui no altar. Por isso não importa se eu fique aqui 2, 3, 4 horas e você não colocar absolutamente nada em prática daquilo que nós estamos a falar. Mas a Bíblia está cheia de situações e respostas, inspirações, espelhos de como é que pessoas cheias do Espírito Santo fizeram toda a diferença. E um deles que muito me constrange é Filipe.
Filipe, não o apóstolo Filipe. A Bíblia em Atos vai falar de um Filipe, que ele era um simples diácono. Esse Filipe, que servia mesas, que servia na casa do Senhor, que não tinha acesso ao púlpito, ao altar, que não pregava, ele era um simples diácono. Que lá em Atos 2, nós vamos ver um momento de alegria. Vamos ver em um certo momento que o fogo desce, a alegria entra e o pula-pula entra. E eu gosto de ver os brasileiros, me desculpem, quando fazem assim, como é que é? Uma coisa que fazem e tal, a unção e tal. Mas aí, num outro momento a seguir, Estevão está sendo apedrejado e morto. E quem está lá assistindo isso? Filipe. No momento alegria e no momento constatando aquela dor, aquele funeral, e ele está lá assistindo isso. E aquele que estava encarregue para levar a mensagem, a palavra e libertar as pessoas em Samaria, estava sendo eliminado. E quem estava lá segurando a capa? Paulo de Tarso. Estava lá assistindo, orientando, vendo tudo. Enquanto Estevão morria, os covardes fugiam, os fracos desistiam, aqueles que não tinham o fogo do Espírito Santo aceso estavam a fazer contas, onde é que vão pegar o passaporte e vão ir morar. Por quê? Porque a aflição chegou, a perseguição chegou. Porque Paulo não era de brincadeira na hora de matar os cristãos. Aí o que me surpreende é que Filipe tinha que tomar uma decisão, Pastor João. E a decisão para nós, nesses tempos, a mais correta, provavelmente, para muitos, seria fugir. Mas ele coloca os pratos de lado e diz a palavra que ele vai até Samaria. Em vez dele fugir, ele assume o lugar de quem estava sendo morto. Só quem está cheio do Espírito Santo pode tomar esta decisão. Por isso é que eu digo, o mais importante na nossa vida não é os bens materiais que nos cercam. O mais importante é estarmos cheios do Espírito Santo. E se você e eu em algum momento vamos sentindo frieza, é hora de nos preocuparmos e começamos a retirar as cinzas que estão atrapalhando o novo fogo de Deus nas nossas vidas. É hora de nos preocuparmos com isso. Por quê? Porque Samaria estava sequestrado por um mágico, por um aldrabão, que usava o nome de Deus, enganando o povo. E um povo sedento abraça tudo, quer ouvir tudo. E a palavra em Amós 8:11, desculpa, não tem Amós 11, Amós termina no capítulo 9, não é? Amós 8:11 vai dizer que haverá um tempo em que Deus enviará fome e sede na terra. Assim diz o Senhor, chegará um tempo que haverá sede em toda a terra. Mas não é sede de água, não é fome de pão, é sede de ouvir a palavra do Senhor.
Está a chegar esse tempo em que a palavra do Senhor vai ser sequestrada dos púlpitos, vai ser sequestrada da igreja, e Simão Mágico e outros aldrabões vão estar a fazer dinheiro usando o quê? Os altares do Senhor, e um povo sedento. A palavra vai dizer lá que os jovens vão desmaiar de tanta sede, de tanta fome, de querer ouvir a palavra do Senhor. Quem já acordou aqui nessa igreja e sente um vazio? Está a faltar uma palavra. Eu só preciso de quê? De uma palavra. Quem já sentiu isso? Eu já senti isso várias vezes. Karine, sentir que está faltando uma palavra. Uma palavra. Uma palavra apenas que vem da parte do Senhor. Eu estou a dizer que eu viajei. Eu estou dizendo que eu andava triste. Eu estou dizendo, mas eu recebi uma palavra. Ela pensou que é um presente, mas para mim era uma. Mas essa palavra que aquele garoto trouxe para mim é um combustível de continuar e não parar e não desistir. Haja dificuldade, haja o que houver, eu vou continuar firme. Por quê? Porque eu só preciso de uma palavra, e uma palavra que vem da parte do Senhor. E quem tem uma palavra do Senhor, não há mares que vão impedir, não há tempestade que vai impedir. Quem tem uma palavra da parte de Deus, não é a falta de documento que vai impedir, não é a falta de membros aqui na igreja que vai impedir de estar aqui e a pregar a palavra do Senhor. Por quê? Porque o compromisso é com a palavra do Senhor. Igreja, está a chegar um tempo que vai faltar palavra. E você nessa manhã está sendo levantado. Assim como Estevão foi levantado, Filipe foi levantado. De dizer que eu vou me levantar. Eu vou passar Maria. Para libertar aqueles que estão sendo oprimidos. Para libertar as correntes. Porque eu estou incendiado. Eu tenho a palavra. Eu tenho a fonte de águas. Que aquele que beber jamais terá sede. No poderoso nome de Jesus. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Quantas vidas foram salvas por conta de uma palavra? Uma palavra. E por que você está a guardar a palavra consigo quando tem muita gente lá fora precisando de uma palavra? Muita gente sendo acorrentadas por falta de uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Não é qualquer palavra. Não é qualquer palavra. Não é qualquer palavra. É aquele que disse que eu sou o pão da vida. Caminho. João vai dizer que tudo que nós temos sem Ele jamais existiria. Ele estava lá. Ele era o Verbo. No princípio, Ele era o Verbo. E tudo que se fez sem Ele, nada seria feito. Ele é o fundamento. Ele é o fundamento da tua vida. Ele é o fundamento da vida daqueles que estão perdidos. Ele é que sustenta o universo e sustém o universo. Ele, a fonte inesgotável. Por isso você está sendo convidado nessa manhã. Não deixe que o teu fogo se apague, porque o noivo está chegando. O noivo está chegando. Mantenha
tua chama acesa. Porque a tua chama é que vai te sustentar nos momentos difíceis. A tua chama é que te vai manter próximo dele. A tua chama é que vai fazer com que as famílias começam a dizer que você é um louco. A tua chama é que vai fazer com que as pessoas não percebam porquê. É a tua chama que quando o mundo todo virar-te as coisas e dizer que não estou contigo, mas aquela chama acesa é que vai te sustentar para que você continue a caminhar. Se você entendeu isso, então levante nessa manhã. Aí no teu lugar, levante. E gostaria que antes de terminar aqui, você comece a orar por uma palavra da parte de Deus. Você começa a orar, a se quebrantar nessa manhã e dizer: Pai, eu até então aquilo que eu tenho te pedido é de mais um carro, é de um melhor emprego. Aquilo que eu tenho te pedido é filhos. Aquilo que eu tenho te pedido é uma conta cheia. Mas nessa manhã começa a orar por um fogo. Pai, acenda novamente o meu coração. Pai, faça com que o meu coração arda e que eu seja uma resposta para aqueles que estão faltando uma palavra, aqueles que estão morrendo de sede, aqueles que estão entregando as suas vidas dos macumbeiros porque estão à procura de uma palavra, aqueles que estão a ir em lugares dando espaço a mágicos. Por quê? Porque está a faltar uma palavra, porque você e eu não nos levantamos e não nos posicionamos para levarmos essa palavra. Aí no teu lugar começa a orar. Começa a orar a Deus. Começa a orar a Deus aí no teu lugar. Por uma palavra. Começa a orar por uma palavra. A senhora que está com a criança ali, por favor, vem aqui à frente. Traga a tua criança aqui. Assim diz o Senhor para a vida dessa criança. O espírito de morte foi cancelado no poderoso nome de Jesus. Que o Senhor não trouxe os seus progenitores aqui à toa. Assim diz o Senhor no poderoso nome de Jesus. Como Ele usou grandes mulheres no poderoso nome de Jesus nessa nação. Há uma unção, há um manto, há uma história que vai ser escrita por intermédio da vida dessa criança. Cuida, ó criança, no caminho que ela deve andar, para que não se perca quando ela crescer. Que o teu papel seja o papel de Maria, que conservou aquele que veio em forma de carne aqui nessa terra, mas que tinha um grande papel, uma grande missão, no poderoso nome de Jesus. As mãos delas abençoarão não só brasileiros, as mãos delas abençoarão nações no poderoso nome de Jesus. E tudo aquilo que estava impedindo, tudo aquilo que estava se levantando no poderoso nome de Jesus, nessa manhã está sendo cancelado no poderoso nome de Jesus. E que essa terra verá que Ele é o Senhor, que Ele usa qualquer um, que Ele usa os improváveis, que Ele usa homens, usa mulheres para a sua obra no poderoso nome de Jesus. Que os pés dela tocarão em lugares que jamais os pais pensaram que um dia ela chegaria no poderoso nome de Jesus. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Assim diz o Senhor. Você que está sofrendo de alguma dependência, você que tem vivido por tristezas, você que está à espera de uma resposta,
Essa manhã eu quero acreditar que nós não viemos aqui por aí vão. O Senhor que nos tirou de onde nos tirou e nos trouxe até aqui, o Senhor tem uma resposta para a tua vida nessa manhã. Você que quer limpar o teu altar de todas as cinzas que tem impedido para que o fogo arda nessa manhã, essa é a oportunidade de você vir aqui para frente e renunciar tudo. Renunciar e deixar tudo aqui. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não tenha vergonha, não tenha medo. Mas se você é um desses que precisa de uma resposta do Senhor, que precisa de uma palavra do Senhor, há uma resposta de Deus na tua vida. Assim diz o Senhor para a tua vida, que todo o serviço que vocês têm feito, que você está a fazer, só está a servir para te tornar mais maduro. Enquanto achas que só estás a contribuir na casa do Senhor, o Senhor manda te dizer que Ele está te preparando, está te tornando maduro, porque Ele tem coisas grandes para fazer por intermédio da tua vida. Assim diz o Senhor, que o mesmo que Ele fez com José, você é uma resposta para a tua família, você é uma resposta para essa nação. Você não é imigrante, você é um estrangeiro em terras alheias, porque o estrangeiro também prospera em terras estrangeiras. O estrangeiro também tem terras em terras estrangeiras, porque o estrangeiro também tem gado, também tem boi em terras estrangeiras. Você não é imigrante, assim diz o Senhor. Acenda o teu coração com uma chama do Espírito, mantenha a chama acesa, porque essa chama, Estados Unidos ouvirá falar do teu nome, porque uma vida que entende que fez foi o Senhor, o nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado, no poderoso nome de Jesus. Na medida em que você ora, vidas estão sendo restauradas. Ali onde está falta, o Senhor está a restaurar. Em cada palavra dita, em cada decisão tomada, os céus nessa manhã, no poderoso nome de Jesus. A igreja, essa é uma igreja onde o fogo do Espírito habita. Essa é uma igreja avivada. Os jornais podem surgir, as notícias podem vir, mas aquele que carrega o propósito jamais vai ser afetado. Aquele que carrega algo do Senhor jamais vai ser afetado. Nabucodonosor pode se levantar, Tobias pode se levantar, no poderoso nome de Jesus. As tuas mãos vão tocar em coisas que você jamais imaginou tocar. Eu quero crer nessa manhã, igreja, que o Senhor está restaurando vidas aqui nesse lugar. Se é falta de documentação que está impedindo, eu quero te dizer que assim diz o Senhor, que essa semana, nós não estamos a falar na próxima semana, no domingo, este altar do Senhor vai receber o testemunho por conta da próximo domingo, no poderoso nome de Jesus. Ele que conhece o princípio, Ele conhece o meio, Ele conhece o fim. Ele que não tem tempo que possa lhe limitar. O Deus do impossível, dos improváveis também. Assim diz o Senhor. Este altar
vai trazer um testemunho para que a igreja veja que Ele ainda é o dono dessa casa. Estenda a tua mão aqui para esses irmãos todos que estão aqui à frente. Uma lenha acesa acende a outra acesa. Uma brasa acesa acende a outra brasa. E quanto mais brasas estiverem acesas, mais aquela que não está acesa acende rápido. No poderoso nome de Jesus. Estenda a tua mão aqui. E aí no teu lugar, começa dirigindo oração e palavras aqui. Uma igreja que se levanta para orar. Ninguém tem força de impedir aquilo que Deus quer fazer. Esses que estão curvados aqui nessa manhã, que estão orando e buscando por respostas. Esses que querem encher os seus corações por aquilo que está vazio, no poderoso nome de Jesus. Pai, nós queremos orar nessa manhã, entregando os teus servos aqui. Quanto maior for a dificuldade, maior vai ser a revelação de Deus na vida deles. Pai, nós oramos e te pedimos nessa manhã, venha como um vento impetuoso, acenda, sopra e acenda o coração desses servos, e que eles voltem a ouvir a tua voz. Que os corações deles voltam a queimar de tal ponto, Pai, que chuva nenhuma vai apagar, tempestade nenhuma, vento algum vai apagar aquilo que for acendido. Nós queremos orar nessa manhã, no poderoso nome de Jesus. Assim, na medida que o coro vai cantando, o grupo de